Salve, salve, família vascaína! Vamos finalizar esse sabadão com uma resenha bem rápida. Até porque eu sei que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, você está secando o Flamengo e também o Fluminense. Mas prometo aqui que vai ser bem rápido, então guarda aí, separa um tempinho para o Tiagão e vem resenhar pra gente finalizar esse sabadão. Ó, até rimou. Família, quero destacar aqui rapidamente a Sul-Americana, pegar como exemplo o jogo de agora há pouco, né, que o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2 e projetar um pouco do jogo, né, de amanhã contra o Bahia, porque a gente tem aqui a provável escalação do Vasco, segundo o canal Atenção Vascaínos, né? Matheus França titular, e eu quero colocar o meu ponto de vista aqui em relação a isso e conto também com a sua participação, beleza? Então chega aí que tem resenha nesse vídeo, mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo, fortalece aqui na Golcase e também na parceria Mercado Livre e também Shopee, fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. É isso mesmo, cara, como o futebol é louco, podemos colocar assim, 22, Lanús campeão da Sul-Americana. Assim, família, o Lanús é um time bem limitado. Eu acho que, assim, o grande destaque do Lanús, de repente, é a defesa. É um time que se defende, né, muito bem, mas com a bola no pé é bem limitado e bateu o campeão aí da Sul-Americana. Como muita gente está falando, né, é um time copeiro. Então, assim, um time que a gente encarou, né, no início da competição, ali na fase de grupos, não conseguiu vencer, perdeu lá na estreia do Fernando Diniz por 1-0 e empatou aqui em 0-0, né? Uma final bem fraca, né? Não sei se o calor contribuiu com isso, estava quente lá, acho que no Paraguai, mas uma final talvez acima das piores que eu assisti. Um jogo muito ruim. Cara, praticamente sem nada, assim, de destaque, de jogada, uma coisa ou outra ali. Então foi, né, para as penalidades e o Lanús conseguiu conquistar esse título, né? Olhando para o Campeonato Brasileiro, para a situação do Vasco, né, a gente que estava comentando aqui que de repente a última rodada seria ali um Galo de férias, com isso não, né? Agora o Galo vai tentar ali de alguma forma subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O Galo tá com 44 pontos e vai jogar, né, não vai jogar essa rodada porque disputou a final, acho que vai jogar contra, cara, é o Fortaleza? Eu não lembro o time que o Galo pega, mas, né, vai passar aí no caminho do Vasco e com certeza vai levar esses 4 jogos que restam aí no Campeonato Brasileiro muito a sério. Como eu disse, subir na tabela e na esperança ali, né, do Cruzeiro ou do Fluminense ganhar a Copa do Brasil para sobrar ali uma vaga para pré-Libertadores para o Galo, família vascaína. Então, assim, não dá para ficar contando, né, o Vasco tem que tentar pontuar, vencer amanhã, vencer o Inter, Mirassol em casa, nada de levar qualquer coisa para o último jogo, não é, família? Seguindo aqui a nossa resenha, família, eu tava assistindo agora, né, Botafogo contra Grêmio, e eu peguei, na verdade, no final já do primeiro tempo. Mas eu tava resenhando hoje com a galera lá do grupo de membros, e aí um parceiro João, né, o João Marcos, ele comentou lá, pelo menos o Vasco não deu tanta facilidade assim pro Botafogo, ele quis dizer no primeiro tempo, né, porque o Vasco foi só tomar o gol no final, foi de pênalti, né, o pênalti do Cuesta no Correa, e ali no início já do primeiro tempo, já tava, né, 2-0 para o Grêmio. E aí eu lembro que eu comentei com ele, eu falei assim, cara, eu nem tinha visto, né, o time titular do Grêmio, com vários desfalques aqui, né? Na verdade, assim, poupou alguns jogadores. No decorrer da partida do segundo tempo entrou o Carlos Vinícius, entrou o Pavão, entrou a molecada ali com mais velocidade. Mas eu falei com ele, irmão, eu nem vi, tá? Vou começar a ver agora. Mas o Grêmio vai dar mais trabalho pro Botafogo do que o Vasco. Quer valer? Falei com ele. Depois que o Grêmio fez o primeiro gol, eu fui lá e falei contigo? Ele, caraca, verdade. Porque assim, família, e até já, né, analisando aqui o provável Vasco que vai encarar o Bahia. Hoje no nosso vídeo da parte da tarde, eu coloquei aqui o Faísca, né? E aí ele, bem revoltado ali após a derrota para o Grêmio, ele falou, né, que o Diniz é o único treinador no Brasil que consegue escalar Tietê, Coutinho, Nuno, Verratti, ele ainda cita o PH e o Piton. Eu acho que o PH não entra nessa conta aí não, porque o PH ele tem força física, né, mas o Piton sim, tem as suas dificuldades, né, é mole ali na lateral esquerda, então precisa de um time bem ajustado, podemos dizer assim, por exemplo, contra o Fluminense, eu não achei que o Piton foi tão mal defensivamente, família. Então ele disse, né, que o Diniz é o único treinador no Brasil que escala esse time aí pra jogar fora de casa. Então tu olha aqui pro Grêmio, e aí começa a entrar um Pavão, que não é isso tudo. Entrou um tal de Aravena, que também é bem limitado, mas vai entrando uma galera pra correr. Tá? Botafogo perdeu oportunidades, teve chance de ampliar ali, né, marcar mais de 3 gols. Só que o que está acontecendo com o Vasco? A gente estava debatendo isso lá hoje. Esses 3 jogos do Vasco, Juventude, Botafogo e Grêmio, cara, o Vasco não jogou.
O Vasco não teve, assim, grandes oportunidades. Beleza, agora contra o Grêmio a gente lembra do Puma, teve a do Verratti também que cabeceou pra fora, mas sabe, são lances esporádicos. Não é uma coisa ali constante que você tá criando, tá dando dificuldade pro adversário. O Grêmio fez isso hoje, né? Mal ou bem ali conseguiu no segundo tempo criar algumas oportunidades. Na base do quê? Da intensidade, da velocidade, do contra-ataque. Então isso que eu não consigo entender em relação ao Fernando Diniz. Entra com um time lento, entra com um time mole, e aí tecnicamente a coisa não acontece, o adversário encaixa a marcação, o que está acontecendo nesses 3 jogos, Botafogo, Juventude e Grêmio, e o Vasco mal chega no gol adversário. Só que o Vasco não tem um time equilibrado. Não tá dando nessa triangulação, chegar ali tocando a bola, opa, vou na profundidade, vou atacar espaço, na movimentação do... Só que a gente não tem. A gente não tem velocidade em campo. Não tem ninguém para atacar a última linha do adversário. Você entende? Então fica muito complicado. O Vasco foge do futebol moderno em alguns momentos. Isso aqui não é filme. Né? Não é um esporte romântico. Eu vou romantizar o futebol. Eu vou chegar aqui, ó, no talento, na troca de passes. Cara, não vai. Isso não vai acontecer. Sabe? Não vai acontecer. E aí eu olho para a escalação, para a provável escalação, segundo o canal Atenção Vascaínos, tá aí, ó, Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Cauã Barros e Hugo Moura. Cara, eu vi muita gente comentando aqui hoje, falando assim, tem que tirar o Hugo Moura do time. O pós-jogo foi na quinta-feira, né, que eu postei, o jogo foi quarta, aí teve um amigo que comentou hoje, tu não vai falar do Hugo Moura não? Cara, eu não sou fã do Hugo Moura. Inclusive, né, é um jogador que eu coloco na barca. Pra sair, pra não ficar em 2026. Só que nesse Vasco, minha gente, família vascaína, ele joga. Sabe quem eu gostaria que jogasse? É o Paulinho. Segundo volante, com força física, com qualidade técnica, que encosta na frente, mas o cara não consegue jogar. Né? Também não sei se o Diniz, de repente, gostaria de dar oportunidades para ele, só que, né, já tem a ideia que ele não vai ficar, então colocando ele em campo, pode acontecer dele se lesionar, ter que renovar e tudo mais, ficar esse período, aí não sei se é isso, mas eu gostaria de ver o Paulinho em campo. Né? Tipo assim, nosso adversário na Copa do Brasil, que é o Flucê. Tem lá o seu segundo volante, que ajuda na marcação e encosta na frente, que é o Hércules. Ele que jogava lá no Fortaleza. Tem força, tem tesão, tem tadala, ainda tem qualidade ali pra encostar na frente. Inclusive, na Copa do Brasil do ano passado, quando o Vasco encara o Fortaleza, naquele 3x3, um dos gols é do Hércules. Né? Vem de fora da área, bate pro gol, bola rasteira, né? E o Léo Jardim não consegue pegar. Então hoje o Vasco não tem esse segundo volante com força física para auxiliar nesse jogo sem bola e, né, ser um elemento surpresa, levar essa bola até o Felipe Coutinho, como o Paulinho fazia isso em 23, né? A gente tá vendo o Felipe Coutinho baixar muito, não fica mais lá, né, para utilizar o seu fôlego para bater no gol, para driblar, para colocar alguém na cara do gol, ele tem que ir lá ajudar nessa construção. Então assim, o Hugo Moura, né, eu sou fã dele não, eu defendo ele não, mas nesse Vasco, com falta de saúde, um time da terceira idade em alguns momentos, o Hugo Moura joga. Então ele tem que jogar amanhã do lado do Barros. E aí, família, de camisa 10, o Matheus França, o Andrés Gomes pelo lado direito, Ryan de 9 e Nuno Moreira pelo lado esquerdo. Família, eu espero que amanhã o Vasco consiga um bom resultado, assim como conseguiu contra o RB Bragantino, e eu fui contra aquela escalação, fora de casa. Eu fui contra, porque naquela escalação que o Vasco ganhou do RB Bragantino, tinha Coutinho. Nuno jogou? Nuno jogou. Foi mal naquele jogo. Verratti e Tietê, não é isso? Tietê, Coutinho, Nuno e... Tietê, Coutinho, Nuno e Verratti, né? Só que o Ryan não jogou. Quem jogou foi o Andrés Gomes, que tem mais essa condição física. Mas esses 4 jogadores jogaram. E o Vasco ganhou. Então, né, calaram na minha boca. Só que eu olho aqui pra essa escalação e eu sou contra novamente. Porque eu não tenho nada contra, apesar de parecer um coroa correndo, com o Matheus França de jogar de 10. Eu quero ver ele ali, né, desde o início do jogo. Vamos ver como é que ele vai sair nessa função. O meu problema é ter o Nuno pelo lado esquerdo. É isso. E não é que eu estou defendendo o David. Não. A galera sabe a bronca que eu tenho do David aqui em relação ao negócio que foi feito com o Internacional. Mas não dá pra negar. Um jogador útil para entrar no decorrer das partidas e tudo mais. De vez em quando ser titular, tem que ser titular amanhã. Por quê? Porque ele é melhor que o Nuno? Claro que não. Mas ele tem mais saúde, ele tem mais força para prender uma bola, né, para fazer ali a parede, para ajudar nessa recomposição. Em comparação, esse Nuno hoje, que tá cansado, que não tirou férias e tudo mais, num jogo fora de casa, é melhor você ter o David. Então você coloca o Matheus França, David, Andrés Gomes e Ryan. Você vai ter 3 jogadores ali com mais mobilidade, né, dos lados do campo, tu vai ter o teu 10. O teu meia de ligação, o teu meia de criação. Agora, quando tu entra com o Nuno e Matheus França, tu tem 2 jogadores ali na frente com muita dificuldade física. Muita dificuldade física. Então, num jogo fora de casa, cara, tá muito claro. Os times que conseguem competir fora de casa, que dão trabalho. Olha o Grêmio. O Grêmio é horroroso, gente. O Grêmio é pior que o Vasco. Só que o Grêmio corre mais que o Vasco. Foi encarar o Botafogo 3x2. O Vasco não passava do meio campo contra o Botafogo, porque não tinha, cara. Não tinha velocidade. Tinha o Andrés Gomes, que jogou pelo lado esquerdo, e ele não conseguia, né, fazer esse ataque ao espaço. Ele tinha que cortar a bola pra dentro, porque ele jogou pelo lado esquerdo. Não conseguia pegar uma bola em profundidade.
Então, assim, eu não gosto dessa escalação aqui com o Matheus França e Nuno. Gostaria de ver o Matheus França de 10, né, já que ele quer oportunizar aí o Matheus França, segura o Nuno, que realmente está cansado, jogo fora de casa exige, o Bahia é um time que gosta de ter a bola, a posse de bola, então o Vasco vai correr atrás do Bahia, e então isso não é um jogo interessante pro Nuno, coloca o David. Até pensando no nosso adversário, entendeu? Bahia joga parecido com o conceito ali do Fernando Diniz, o Rogério Ceni gosta de construir desde o início, tocar a bola, né? Um time intenso também, que acelera em alguns momentos do jogo. Então não é um jogo pro Nuno, pra esse Nuno, sabe? Bota o David ali, pensa na saúde do time. Eu acho que o Diniz, mais uma vez, erra nesse sentido aqui com o Matheus França e o Nuno, família. Eu gostaria de ver o Matheus França e, repito, David, Andrés Gomes e Ryan. Quero, perdão, a opinião de vocês. Fui!